Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornada ESG da PJ Neblina. O módulo 6 irá abordar o tema Ética e Transparência. Caso você ainda não conheça a Jornada ESG da PJ Neblina, convidamos a assistir os módulos anteriores e seguir em frente com a Jornada ESG. Existem conceitos ESG tais como conhecimento dos pilares ESG, histórico, evoluções, leis e normas, tendências, pegada de carbono, matriz de materialidade, standards e frameworks e também economia circular ou circularidade. Além disso, nós convidamos nossos parceiros fornecedores para estar na jornada ESG, tais como a Philips, a Nexans, Intel, Stack e a BB, a quais apresentaram sua jornada ESG e também o que eles oferecem como produtos e soluções para mitigar os riscos socioambientais, como estratégia de descarbonização, digitalização, eficiência energética, ciclo de vida do produto e economia circular. Vale a pena a gente dar uma olhadinha o que eles têm para oferecer. Vamos agora conhecer sobre ética e transparência. Todas as empresas possuem valores como parte de sua cultura, sinais e símbolos. Valores como respeito, fazer mais com menos, o cliente no centro das atenções, empresas que possuem inovação e tecnologia como parte de seu DNA, são valores muito importantes. Porém, a ética, ela é um comportamento humano e um dos mais importantes valores corporativos, porque ela é universal. Conhecer os princípios da ética é a base para mudanças de atitudes e conquistar níveis aceitáveis que garantam a ética corporativa. Vamos também falar um pouquinho sobre a lei anticorrupção e identificar um pouquinho na prática como que a ética ela é realizada nas empresas, principalmente com programas de compliance ou programas de integridade. Antes disso, vamos só lembrar que nós estamos na jornada ESG. E o que é ESG? ESG é o risco financeiro do negócio, é o risco financeiro da empresa. ESG lida com os riscos socioambientais da empresa. Sócio, por causa de pessoas, que é o social, na gestão de capital humano, na diversidade, na cadeia de valor, nos relacionamentos com a comunidade. E o ambiental, relacionado ao meio ambiente, como estabilidade climática, recursos naturais, gestão de resíduos e gestão de água. E certamente o G é do pilar de governança, onde tem a transparência, anti-suborno e corrupção, governança corporativa e gestão de risco. ESG não é sustentabilidade. ESG é o risco financeiro do negócio lidado com os seus stakeholders. Mas afinal, o que é ética? Ética é a reflexão de todos os valores morais que direcionam um comportamento. A ética, ela é universal e ela é teoria, ela não é uma prática. A ética é princípio, ela é permanente. A ética é uma regra, também faz parte da reflexão. E principalmente, a ética trata o bem e o mal. Vamos dar um exemplo do princípio ético, o teste da maleta, por Luiz Moreno Ocampo, ex-procurador do Tribunal Penal Internacional. Uma pessoa entra numa sala sozinha. Dentro dessa sala existe uma maleta com muito dinheiro. Tem uma câmera na sala. O que ela faz? No teste da maleta, entra uma pessoa íntegra na sala. Esteja a câmera ligada ou não, ela não irá pegar uma única nota da maleta. Irá proteger o dinheiro, entregar ao verdadeiro dono assim que conhecê-lo e encontrá-lo. No teste da maleta, entra uma pessoa honesta na sala. Ela entra na sala e verifica a situação. Quer manter o seu rótulo de honestidade. Certifica que a câmera não grava. Certifica que ninguém observa. Se tiver certeza que pode desviar o dinheiro, ela irá fazer. No teste da maleta, entra uma pessoa desonesta na sala. Ela entra na sala, verifica a situação, vai pegar a maleta com dinheiro, vai levar a câmera se puder, vai fazer o que é errado em qualquer circunstância. O teste da maleta nos indica o comportamento e os princípios éticos das pessoas. A pessoa íntegra,
ela tem bons resultados, valorizado e promovido. Os maus resultados recebem treinamento de capacitação. No caso da pessoa honesta, ela recebe treinamento de integridade. Treinamento de integridade e desenvolvimento de habilidades para os maus resultados. E no caso das pessoas desonestas, é um perigo para a organização. Pode corromper o comando e contaminar os colegas de trabalho. Maus resultados, nem deveria ter sido contratado ou revisão do processo de seleção. O exemplo dado nos permite entender o que é a ética na prática. A ética na prática é a ciência do comportamento moral. Se considerarmos uma pirâmide, as pessoas honestas estão na base da pirâmide. As pessoas honestas, elas vão atrás da lei. Elas têm um comportamento baseado nas leis e seus decretos. A pessoa moral, ela quer ir além das leis. Ela começa a fazer as coisas certas, mesmo que não tenha decretos ou lei para isso. Isso é o princípio da probidade. E a pessoa íntegra, ela acaba observando as coisas certas, praticando as coisas certas, mesmo que ninguém estiver observando, para todas as áreas de sua vida. Isso significa que a ética na prática é conhecer e praticar a honestidade como base do princípio ético. Mas, além disso, essa pessoa em busca de uma pessoa moral, de ela começar a ter um comportamento além daquilo que está descrito nas leis do seu dia a dia, até realmente se tornar uma pessoa íntegra. É um princípio de busca de honestidade, para a moralidade e da integridade. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre essas três palavras muito importantes para a ética. Segundo José Engenheiros, do livro O Homem Medíocre, o honesto é aquele que limita-se a cumprir as leis por temer as penas que ameaçam quem os viola, mantendo a honra para não enfrentar as consequências advindas de sua perda. Ora, esse livro foi feito e escrito pela primeira vez em 1913. E aqui diz que um comportamento honesto é a base do princípio ético. Em geral, 70% das pessoas são honestas nas organizações. Vamos conhecer um pouco mais sobre a honestidade. Segundo o psicólogo e economista comportamental Dan Ariely, as fechaduras estão nas portas apenas para manter honestas as pessoas honestas. O que isso significa? E que as fechaduras são as leis, os decretos, que determinam o comportamento moral das pessoas. E elas querem justamente não violar as leis para que realmente possam não enfrentar as consequências advindas de sua perda, segundo engenheiros de 1913. Um comportamento honesto busca atender às leis, regras, decretos e regulamentos. Uma outra palavra muito importante é a moralidade. Enquanto nós vimos lá atrás que ética é teoria, na realidade, moral é a prática da teoria. Enquanto ética era o princípio, ela é uma conduta específica moral. Enquanto a ética era permanente, a moral é temporária. E a ética, como universal, aqui nós temos uma moral como cultura. E a moral é uma conduta de regra, ao invés de somente uma regra. A moral é a ética em ação. E ela trata o certo e o errado, ao invés de tratar o bem em relação ao mal. E finalmente nós temos uma terceira palavra, que é a integridade. Uma pessoa íntegra que faz aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando. Uma pessoa íntegra é aquela que age com dignidade e honestidade. Então, certamente, ela vai também atender às leis e decretos. Tem a qualidade e o estado de que é completo e inteiro. Não sofre influências ou impactos de seus valores de integridade e que não se desvia dos seus objetivos essenciais. Tem a integridade por convicção, com condutas aceitas baseadas em seus valores e princípios ou em normas pré-estabelecidas. É uma pessoa correta e imparcial, movido pelos objetivos finais do seu trabalho. Tem confiança em sua conduta.
Vamos falar um pouco agora sobre a lei anticorrupção. O objetivo é prevenir e responsabilizar as pessoas jurídicas. A lei anticorrupção é a Lei 12.846 do ano de 2013. Ela faz com que haja responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. E o seu decreto é o 8.420 de 2015. O decreto regulamenta a Lei 12.846 e estabelece os requisitos de um sistema de integridade. Vamos agora conhecer um pouco mais da Lei Anticorrupção, a 12.846 de 2013. A Lei Anticorrupção, ela regulamenta sobre a responsabilidade objetiva, tanto do âmbito civil quanto do administrativo. E principalmente, ela prevê punições, né, para os atos ilícitos, os atos de corrupção contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira. As punições podem chegar até 20% do faturamento bruto da empresa. E algumas coisas que vão surgindo para que esse faturamento pode ser agravante ou atenuante. A somatória dos agravantes ela pode compreender qual o tempo, a continuidade dessa corrupção, a tolerância da direção da empresa, da alta administração da empresa relacionada a isso, interrupção de obras ou serviços públicos por causa desse motivo, situação econômica positiva da empresa, reincidência dessas ocorrências ilícitas e valor total dos contratos nos seus valores, o quanto podem estar atingindo. E essas são os atenuantes. A partir do momento que é descoberto uma corrupção, não consumação da infração, se há o ressarcimento dos danos causados ou parte dos danos causados, grau de colaboração da empresa para tentar descobrir todo o caminho que foi feito no processo ilícito, comunicação espontânea e, principalmente, existência de um programa de integridade que a empresa já tenha sido lançado para todos os seus colaboradores. Por isso que a existência de um programa de compliance ou um programa de integridade das empresas, ela é muito importante, porque ela consegue defender a empresa de atos ilícitos que possam ser ocasionados por alguns de seus colaboradores. Os objetivos de um programa de compliance, elas possuem 5 pilares, e nós vamos ver um pouquinho sobre eles. Os principais objetivos de um programa de compliance ou um programa de integridade é evitar que o ilícito ocorra, que não ocorra abalo reputacional ou mesmo uma crise de imagem. Então, as 3 palavras-chave é prevenir, detectar e corrigir. Então, prevenir e detectar no âmbito de liderança ética, detectar e corrigir no âmbito da sua governança e corrigir e prevenir no âmbito da sua legislação. Então, desvios, fraudes, irregularidades e qualquer outros atos ilícitos pelo cumprimento de observância de todas as regras, leis, procedimentos, regulamentos e controles que a organização seja sujeita. O compliance não é apenas uma questão ética, mas é uma ferramenta de gestão, de melhoria da governança e de eficiência na empresa. Quais são os 5 pilares de um programa de integridade segundo a CGU, Controladoria Geral da União? A primeira delas é o apoio da alta direção. É muito importante que a alta direção seja comprometida com a ética corporativa. Ela representa o fomento constante à cultura de integridade corporativa da empresa. O segundo é sua instância responsável, ou seja, departamentos, áreas e comitê dedicado ao tema de compliance, que ela tenha autonomia, independência e imparcialidade, tanto na hora de prevenir como detectar e principalmente corrigir. Avaliação de riscos e compliance. Todos os programas de risco são necessários para fazer essa análise. Programa elaborado para atender o perfil da empresa com priorização e foco principalmente nas vulnerabilidades. A quarta pilar é políticas e controles internos. É você ter o código de conduta para os seus colaboradores, as políticas e procedimentos de prevenção de irregularidades, o canal de denúncia que seja independente, terceirizado e principalmente com opção de anonimato, e a comunicação
bastante intensa aos seus colaboradores, stakeholders e treinamentos constantes. Por último, monitoramento, verificação da aplicação do programa, requisitos de compliance como parte da rotina da empresa e auditorias. Alguns tópicos que têm que ser considerados dentro de um programa de compliance ou de integridade na prática é a situação da alta competência, da alta direção, treinamentos regulares de funcionários, revisão periódica do programa, investigações internas, due diligence, código de conduta, que são as regras, as diretrizes da empresa, canal de denúncia, avaliações de risco e políticas de controles internos. Na prática, um programa de compliance, um programa de integridade, ele primeiro precisa ter o comprometimento da alta direção. É uma declaração da alta direção realmente tendo esse comprometimento com respeito às leis, com respeito a um programa de integridade realmente efetivo. O seu código de ética e conduta vai conter as diretrizes, as leis, as regras para todos os colaboradores saibam qual é o comportamento moral que a empresa ela aceita dentro de sua organização. O canal de denúncias é uma parte das ações muito importante. 60% são inibidos pela própria implementação de um canal de denúncias, principalmente se tiver a opção de anonimato. 40% das descobertas de fraudes são por meio de canais de denúncias. 20% dos colaboradores sabem de alguma irregularidade dentro da empresa. 5% do faturamento anual das empresas, em média, são perdidos com fraudes, ilicitudes e desvios de conduta. Então, o canal de denúncia, sendo terceiro, independente e com opção de anonimato, é muito importante dentro de um programa de integridade. Os 5 pilares de um canal de denúncia são consultoria para sua implementação, para que haja realmente um canal de denúncia adaptado para cada uma das empresas. O comitê certo gera o resultado certo. 2. O contato via um telefone 0800, além de outros canais de comunicação, como sites, como mobile. Tendo psicólogos à disposição em 24 horas, 7 dias da semana, 360 dias por ano. 87% dos anunciantes utilizam o canal de apenas se tiverem garantia do anonimato. Por isso que é muito importante que haja realmente a opção de anonimato. 3. Campanhas de comunicação são muito importantes para que todos realmente entendam, principalmente gestores, né, quais são as regras, temas comportamentais, temas éticos e treinamentos, muitos treinamentos para toda a equipe. 4. Uma plataforma que consiga realmente ter os relatos, analisar cada um dos relatos e principalmente identificar a natureza de cada um dos relatos e destrinchar essa natureza. É um assédio moral, é um assédio sexual, é uma fraude, é um suborno, é uma lavagem de dinheiro, é roubo, e a gente ter realmente essa natureza descrita para poder fazer a sua análise e investigação, que é a quinta parte desses pilares. Investigação corporativa. Então, quando você recebe uma denúncia, e agora o que você faz? Então, apurar suas denúncias com imparcialidade, através de um comitê de ética que foi feito para isso. Chegamos ao final do módulo Ética e Transparência. Eu creio que você tenha percebido que um programa de compliance ou um programa de integridade foram feitos para as pessoas honestas, para que elas continuem sendo honestas. E lembre-se, a educação é a melhor forma de praticar a ética. A integridade é fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando. Muito obrigado e até a próxima.